Durante anos, os moradores de uma pequena cidade evitavam passar pela antiga Rua Santa Helena depois da meia-noite. O motivo não era apenas o prédio abandonado no final da rua, mas uma história que todos conheciam e ninguém tinha coragem de contar em voz alta. Diziam que naquele prédio existia um quarto que não aparecia nas plantas do hotel. Um quarto escondido, marcado apenas pelo número 13. E o mais estranho era que, de tempos em tempos, uma garota de programa recebia uma ligação de um cliente misterioso pedindo exatamente aquele lugar. A primeira vez que alguém falou sobre o quarto foi quando uma jovem chamada Camila começou a trabalhar naquela região. Ela era conhecida por ser cuidadosa e nunca aceitava encontros em lugares desconhecidos. Mas naquela noite, recebeu uma mensagem de um número sem identificação oferecendo uma quantia muito maior do que o normal. A mensagem dizia apenas: Quarto 13, Hotel Santa Helena. Não atrase. Camila estranhou, principalmente porque o hotel estava fechado há mais de 10 anos. Mesmo assim, movida pela curiosidade e pela necessidade de dinheiro, decidiu ir até o local. Quando chegou, encontrou o portão enferrujado aberto e uma única luz acesa no corredor escuro. O mais assustador era que, apesar do abandono, o hotel parecia preparado para receber alguém. Ela entrou lentamente, ouvindo seus próprios passos ecoarem pelo chão velho. No balcão da recepção havia uma chave enferrujada com uma etiqueta escrita: 13. Ao pegar a chave, percebeu que não havia ninguém trabalhando ali. Nenhum funcionário, nenhum segurança, nenhum sinal de vida. O corredor parecia não ter fim. As paredes estavam cobertas por marcas antigas e quadros quebrados. Enquanto caminhava até o quarto, Camila sentiu uma sensação estranha, como se alguém estivesse seguindo seus passos. Ela olhou para trás várias vezes, mas sempre encontrava apenas o corredor vazio. Quando finalmente abriu a porta do quarto 13, percebeu que tudo estava diferente do resto do hotel. O quarto estava limpo, organizado e tinha uma mesa com uma garrafa de água, dinheiro sobre ela e uma antiga câmera fotográfica apontada para a cama. Mas não havia cliente algum. Camila pegou o dinheiro e começou a procurar uma explicação. Foi quando percebeu um detalhe assustador. Na parede havia várias fotografias de mulheres que pareciam ter trabalhado naquele mesmo lugar. Todas estavam sentadas na mesma cadeira. Todas tinham a mesma expressão de medo. E todas seguravam uma pequena placa com um número escrito. Na última foto, o número era 12. Camila sentiu o coração acelerar. Ela se aproximou da imagem e percebeu algo ainda pior. A mulher da fotografia parecia estar olhando diretamente para ela, como se soubesse que alguém estava observando. Nesse momento, a porta do quarto se fechou sozinha atrás dela. Uma voz masculina surgiu no canto escuro do quarto. Você demorou para chegar. Camila ficou paralisada. Ela perguntou quem estava ali, mas ninguém respondeu. Então a câmera em cima da mesa começou a funcionar sozinha. O flash iluminou o quarto inteiro por um segundo. Quando a luz apagou, uma nova fotografia apareceu na mesa. Era uma foto dela, parada dentro do quarto. Mas havia algo impossível naquela imagem. Atrás dela estava um homem sorrindo. Camila virou lentamente para olhar, mas não havia ninguém. Desesperada, tentou abrir a porta. Porém, ela estava trancada. Ela começou a bater e gritar por ajuda, mas o corredor permanecia em silêncio. No dia seguinte, moradores próximos viram a porta do antigo hotel aberta. A polícia entrou no local e encontrou apenas o celular de Camila no chão do quarto 13. Não havia sinais dela. Apenas uma nova fotografia pendurada na parede. Agora eram 13 mulheres. E todas tinham a mesma expressão de medo. Desde aquele dia, dizem que toda vez que uma garota recebe uma mensagem dizendo quarto 13, ela deve ignorar. Porque o cliente daquele quarto não procura companhia. Ele procura alguém para substituir a próxima fotografia. Ninguém sabia quem era o cliente. O perfil aparecia em diferentes aplicativos de transporte e mensagens, sempre usando um nome diferente, mas com a mesma foto,
uma silhueta completamente preta. Entre as garotas de programa que trabalhavam na cidade, o boato era sempre o mesmo. Quem aceitasse uma corrida para o endereço da Rua das Acácias, número 777, nunca mais seria vista da mesma forma. Larissa ouviu essa história várias vezes, mas sempre riu. Para ela, eram apenas lendas inventadas para assustar quem estava começando. Até que, em uma madrugada chuvosa, recebeu uma mensagem oferecendo um pagamento muito acima do normal. O cliente exigia apenas uma condição: ela deveria ir sozinha e não cancelar a corrida, acontecesse o que acontecesse. Precisando do dinheiro, ela aceitou sem pensar duas vezes. O motorista chegou exatamente às 3 horas da manhã. Era um carro antigo, completamente preto, sem logotipo de aplicativo. Quando Larissa entrou, percebeu que o motorista nunca olhava pelo retrovisor. Ele apenas dirigia em silêncio, enquanto o GPS mostrava um trajeto cada vez mais distante da cidade. Pela janela, as ruas conhecidas desapareceram. No lugar delas surgiram estradas vazias envolvidas por uma neblina tão densa que escondia até os postes de iluminação. Depois de quase 40 minutos, Larissa resolveu perguntar quanto tempo faltava. O motorista respondeu com uma voz baixa e calma: "Já passamos do destino há muito tempo." Ela olhou imediatamente para o GPS. A tela mostrava que eles ainda estavam em movimento, mas a distância restante nunca diminuía. Continuava marcando exatamente 666 metros. Não importava quantas curvas o carro fizesse. Assustada, Larissa tentou abrir a porta, mas a maçaneta não se movia. Pegou o celular para ligar para alguém, porém não havia sinal. Foi então que recebeu uma notificação. Era uma avaliação da corrida. 5 estrelas. O problema era que ela ainda estava dentro do carro. Quando abriu o aplicativo, sentiu o sangue gelar. A corrida aparecia como concluída havia 20 anos. No perfil do cliente existia apenas uma mensagem: "Obrigado por aceitar. Agora é sua vez de buscar os próximos passageiros." Nesse instante, o motorista finalmente olhou para o espelho. Mas não havia rosto algum. Apenas um vazio escuro onde deveria existir uma face. O carro parou diante de uma estrada completamente deserta. O motorista apontou para fora e disse apenas: "Seu turno começou." Na manhã seguinte, a polícia encontrou o carro abandonado no acostamento. Não havia motorista. Não havia passageiros. Apenas o celular de Larissa sobre o banco traseiro. Quando os investigadores desbloquearam o aparelho, encontraram dezenas de corridas registradas durante aquela madrugada. Todas haviam sido aceitas por uma motorista chamada Larissa. O detalhe mais assustador era o destino. Todas levavam para a Rua das Acácias, número 777. E até hoje, algumas garotas dizem que, de vez em quando, recebem uma corrida com pagamento irresistível. O motorista nunca fala, e o destino nunca muda. Havia uma rua na periferia da cidade onde quase ninguém passava depois das 2 da manhã. Não era por causa da violência, nem por falta de iluminação. O motivo era uma casa antiga no final da rua, cercada por um muro alto e um portão de ferro enferrujado. Entre as garotas de programa da região, aquele endereço era conhecido como a Última Casa. Todas já tinham ouvido falar dela, mas poucas admitiam ter recebido um convite para entrar. As que aceitavam nunca contavam o que aconteceu lá dentro. Apenas desapareciam da cidade de um dia para o outro, como se nunca tivessem existido. Jéssica trabalhava havia poucos meses quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Uma voz feminina, extremamente calma, disse que uma cliente queria conversar pessoalmente e pagaria 10 vezes o valor normal apenas por 1 hora de companhia. O pedido parecia estranho, mas o dinheiro resolveria vários problemas. O endereço enviado era justamente a última casa da rua. Ao chegar, percebeu que todas as luzes estavam apagadas, exceto uma janela no 2º andar. Antes mesmo que pudesse tocar a campainha, o portão abriu sozinho com um rangido lento, como se alguém já estivesse esperando por ela. Dentro da casa, tudo parecia congelado no tempo. Os móveis eram antigos, cobertos por uma fina camada de poeira, mas havia pegadas recentes no chão.
No corredor principal existiam dezenas de retratos pendurados nas paredes. Em todos eles apareciam mulheres diferentes sorrindo para a câmera. Quando Jéssica se aproximou de um dos quadros, percebeu um detalhe impossível. Todas as mulheres usavam exatamente a mesma roupa que ela estava vestindo naquela noite. Assustada, tentou fotografar os retratos com o celular, mas a tela ficou completamente preta. Foi então que ouviu passos lentos descendo a escada. A mulher que apareceu parecia ter pouco mais de 50 anos. Vestia roupas elegantes e sorria de maneira estranha. Ela pediu que Jéssica a acompanhasse até uma sala onde havia apenas uma cadeira diante de um enorme espelho antigo. Sem entender o motivo, perguntou por que havia sido chamada. A mulher respondeu apenas: "Porque chegou a hora de você conhecer quem veio antes." Assim que terminou a frase, o espelho começou a ficar escuro. Aos poucos, dezenas de rostos femininos apareceram refletidos atrás de Jéssica, mesmo sem haver ninguém na sala. Ela se virou imediatamente, mas encontrou apenas o vazio. Quando olhou novamente para o espelho, viu que os rostos estavam cada vez mais próximos. Todos sussurravam a mesma frase: "Não aceite o lugar dela." Antes que pudesse correr, a mulher colocou a mão em seu ombro e disse calmamente: "Elas disseram exatamente isso para mim, há 50 anos." As luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo. Um grito ecoou pelo corredor, seguido por um silêncio absoluto. Na manhã seguinte, vizinhos estranharam o portão da casa aberto e chamaram a polícia. Lá dentro não encontraram nenhuma pessoa. Apenas a velha cadeira diante do espelho e um novo retrato pendurado na parede. Nele estava Jéssica, sorrindo como todas as outras mulheres. O mais assustador era que, ao lado da moldura, havia um pequeno espaço vazio, já com um prego preparado para receber o próximo quadro. Desde então, dizem que, de tempos em tempos, uma nova garota recebe uma ligação oferecendo um pagamento impossível de recusar. E quando ela pergunta quem está falando, a resposta é sempre a mesma: "Sou apenas a dona da última casa." Todas as garotas de programa que trabalhavam na rodovia conheciam uma regra que nunca deveria ser quebrada. Se um cliente pedisse para encontrá-las no motel Bela Vista, a resposta deveria ser sempre não. O problema era que ninguém conseguia explicar por quê. Algumas diziam que o motel havia sido demolido anos atrás. Outras juravam que ele nunca existiu. O mais estranho era que nenhum aplicativo de mapas mostrava aquele endereço. Ainda assim, de tempos em tempos, alguém recebia uma localização levando exatamente para o mesmo lugar. Numa madrugada de sexta-feira, Bruna recebeu uma mensagem de um número desconhecido. O cliente oferecia um pagamento alto, adiantado, e enviava apenas uma frase: "Peça suíte 9. Estarei esperando." O dinheiro caiu na conta segundos depois. Curiosa, ela seguiu a localização enviada. Depois de quase meia hora dirigindo por uma estrada deserta, avistou um enorme letreiro iluminado escrito Motel Bela Vista. O estacionamento estava completamente vazio, mas todas as luzes permaneciam acesas, como se o local estivesse funcionando normalmente. Ao entrar na recepção, não havia ninguém atrás do balcão. Apenas um livro antigo aberto sobre a mesa. Nele estavam escritos centenas de nomes. Bruna percorreu a lista com os olhos até encontrar algo que fez seu corpo inteiro gelar. O último nome era o dela. Ao lado, estava registrada a data daquela noite e, na coluna seguinte, havia um horário de saída. O detalhe assustador era que esse horário já havia passado fazia mais de uma hora. Ela tentou sair imediatamente, mas a porta principal simplesmente desapareceu. No lugar havia apenas uma parede coberta por espelhos antigos. Sem outra opção, seguiu pelo corredor até encontrar a suíte 9. A porta estava entreaberta. Assim que entrou, viu um quarto impecavelmente limpo, iluminado apenas por um abajur. Sobre a cama havia uma mala antiga e um envelope com seu nome. Dentro dele existia apenas uma fotografia. Era uma foto dela mesma, mas a imagem mostrava Bruna muito mais velha, com cabelos grisalhos e um olhar vazio. No verso da fotografia estava escrito: "Você ficou aqui por 40 anos." Antes que pudesse entender, ouviu a porta bater atrás dela. Quando se virou, viu um homem sentado na poltrona do canto do quarto.
Seu rosto permanecia completamente escondido pela sombra. Ele falou com uma voz calma: "Obrigado por voltar." Bruna respondeu que nunca estivera ali antes. O homem soltou uma risada baixa. "É exatamente isso que todas dizem na primeira vez." Nesse instante, o relógio sobre a parede começou a girar rapidamente. Os móveis envelheciam diante de seus olhos. A tinta descascava. O teto rachava. Em poucos segundos, o quarto luxuoso se transformou em um cômodo abandonado e coberto de poeira. Desesperada, Bruna correu até a janela e conseguiu quebrar o vidro. Saltou para fora. Quando caiu no chão, percebeu que não estava mais em um motel. À sua frente havia apenas um terreno vazio, tomado pelo mato e pelas ruínas de um prédio demolido décadas antes. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o celular dela próximo ao local. A última foto tirada pelo aparelho mostrava apenas a fachada do antigo motel. Mas havia um detalhe. Na janela da suíte 9, alguém observava a câmera. Era a Bruna, muito mais velha, e sorrindo. Havia uma regra não escrita entre as garotas de programa que trabalhavam no centro da cidade. Elas podiam aceitar qualquer cliente, negociar qualquer valor e atender em praticamente qualquer lugar. Mas existia um único pedido que todas recusavam imediatamente. Se alguém enviasse uma mensagem dizendo apenas "Quero que você me encontre na mesa 17 do Bar Eclipse, exatamente às 3h17 da manhã", a conversa terminava ali. As profissionais mais antigas afirmavam que aquele cliente aparecia havia décadas. O número de telefone mudava, a foto do perfil nunca existia e o pagamento sempre era enviado antes mesmo de qualquer resposta. O estranho era que ninguém conseguia descobrir quem estava por trás daquelas mensagens. Algumas mulheres diziam ter aceitado o encontro e voltado completamente diferentes. Outras simplesmente desapareceram sem deixar qualquer vestígio. Com o passar dos anos, o medo transformou aquela história em uma lenda urbana que poucos acreditavam. Até que chegou a vez de Isabela. Ela tinha 27 anos e trabalhava havia pouco tempo naquela região. Precisava desesperadamente de dinheiro para pagar as contas acumuladas e cuidar da mãe doente. Quando recebeu a notificação no celular, pensou que fosse apenas mais um cliente comum. A mensagem continha somente 3 linhas. Mesa 17. Bar Eclipse. 3h17. Não olhe para o meu rosto antes que eu autorize. Logo abaixo aparecia o comprovante de uma transferência muito acima do valor que costumava receber. Isabela hesitou por alguns minutos, mas a necessidade falou mais alto. Vestiu um casaco, chamou um carro por aplicativo e seguiu para o endereço. O Bar Eclipse ficava em uma rua estreita que parecia esquecida pelo resto da cidade. Apesar da fachada iluminada, não havia nenhum carro estacionado nem qualquer movimento do lado de fora. Ao entrar, sentiu um silêncio estranho. A música tocava baixinho, mas não existia nenhum cliente além dela. Atrás do balcão não havia atendente. As garrafas estavam alinhadas perfeitamente, como se alguém tivesse acabado de organizar tudo. No fundo do salão existia apenas uma mesa ocupada. A mesa número 17. Um homem vestindo um terno completamente preto permanecia sentado de costas para a entrada. A iluminação do local fazia com que seu rosto permanecesse totalmente escondido. Assim que Isabela se aproximou, ele falou sem sequer olhar para ela. "Você chegou no horário. Isso é bom." Ela respondeu com um simples cumprimento e perguntou se ele desejava alguma coisa antes de saírem dali. O homem respondeu calmamente: "Ainda não. Primeiro preciso saber se você consegue seguir instruções." Ela estranhou a frase. Que tipo de instruções? Ele permaneceu alguns segundos em silêncio antes de responder. Durante todo o tempo em que estivermos juntos, você não poderá olhar diretamente para o meu rosto. Se fizer isso, nunca mais conseguirá esquecê-lo. Isabela achou que fosse apenas algum tipo de fetiche estranho. Já havia encontrado clientes muito mais excêntricos. Concordou com a cabeça e aceitou acompanhá-lo. Os dois deixaram o bar e caminharam até um prédio antigo localizado na esquina. O elevador estava desligado, então subiram pelas escadas. Cada andar parecia mais frio que o anterior.
Quando chegaram ao 7º andar, o homem abriu a porta de um apartamento completamente vazio. Não havia móveis. Não havia janelas. Não havia sequer poeira. Somente uma cadeira posicionada exatamente no centro do cômodo. Sente-se. Ela obedeceu. Nesse instante, ouviu a porta se fechar atrás dela. O homem começou a andar lentamente ao redor da cadeira. Seus passos não produziam som algum. A cada volta, a temperatura diminuía. O ar parecia pesado. Então ele voltou a falar. Você sabe quantas pessoas conseguem manter uma promessa? Isabela respondeu que não. Quase nenhuma. Ela começou a sentir uma enorme vontade de olhar para trás. Era como se alguma coisa puxasse sua cabeça lentamente. Seu coração acelerava cada vez mais. As mãos estavam geladas. Mesmo sem enxergar o homem, tinha a sensação de que ele sorria. De repente, ouviu dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Olha! Olha para ele! Você precisa ver! As vozes pareciam sair das paredes. Ela apertou os olhos e permaneceu imóvel. Então ouviu outro som. Era um choro feminino. Depois outro. E mais outro. Quando finalmente criou coragem para perguntar quem estava ali, o homem respondeu. Todas elas olharam. Nesse instante, Isabela percebeu algo estranho no chão. Havia pequenas molduras espalhadas ao redor da cadeira. Mesmo evitando levantar a cabeça, conseguiu enxergar fotografias antigas. Eram dezenas de mulheres diferentes. Todas sorriam. Todas olhavam diretamente para a câmera. E todas tinham os olhos completamente negros. O desespero tomou conta dela. Ela levantou da cadeira e correu até a porta. Estava trancada. Começou a bater desesperadamente. Ninguém respondeu. As vozes ficaram mais altas. Olha! Ele está atrás de você. É só um segundo. Ela fechou os olhos com força. Respirava cada vez mais rápido. Foi quando sentiu uma mão tocar lentamente seu ombro. Gelada, pesada, humana, mas estranhamente imóvel. A voz do homem surgiu bem ao lado de seu ouvido. Você foi mais longe do que as outras. Ela permaneceu imóvel. Então ouviu a última frase. Agora eu posso olhar para você. No mesmo instante, todas as vozes desapareceram. O silêncio foi absoluto. Segundos depois, a porta do apartamento se abriu sozinha. Isabela saiu correndo sem olhar para trás. Desceu os 7 andares pelas escadas. Quando alcançou a rua, percebeu que o Bar Eclipse havia desaparecido. No lugar existia apenas um terreno vazio cercado por tapumes enferrujados. No dia seguinte, decidiu pesquisar aquele endereço. Descobriu que o bar havia sido destruído por um incêndio 23 anos antes. Entre as vítimas estavam o proprietário, os funcionários e 17 mulheres que estavam reunidas ali naquela madrugada. Nenhum homem usando terno preto foi encontrado entre os corpos. Desde então, Isabela abandonou completamente aquela vida. Ela nunca contou a história para ninguém. Mas existe um detalhe que a faz acordar assustada quase todas as noites. Sempre às 3h17 da manhã, seu celular vibra. Na tela aparece uma única mensagem, enviada por um número inexistente. Obrigado por nunca olhar para o meu rosto. Ainda não chegou a sua vez. Às margens de uma rodovia pouco movimentada existia um ponto de ônibus que ninguém conseguia explicar. Durante o dia, ele parecia comum. Um banco de concreto, uma cobertura enferrujada e uma placa quase ilegível. Mas exatamente às 3h33 da madrugada, acontecia algo que apenas algumas pessoas tinham coragem de comentar. Diziam que uma mulher sempre aparecia sozinha naquele ponto, vestindo roupas elegantes e segurando uma bolsa preta. Ela nunca chamava um táxi, nunca entrava em um carro comum e nunca parecia estar esperando um ônibus. Em vez disso, observava atentamente cada veículo que passava, como se estivesse procurando alguém específico.
As garotas de programa que trabalhavam naquela região conheciam a lenda havia muitos anos. A recomendação era simples: se uma mulher desconhecida oferecesse muito dinheiro para apenas acompanhá-la até um endereço, recusasse imediatamente. O problema era que, em tempos difíceis, nem todas conseguiam dizer não. Fernanda trabalhava havia quase 5 anos nas proximidades daquela rodovia. Era conhecida por nunca aceitar clientes suspeitos, mas também por jamais desperdiçar uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro. Naquela sexta-feira, a madrugada estava silenciosa e poucas pessoas circulavam pela região. Quando o relógio marcou exatamente 3h33, ela viu uma mulher parada no antigo ponto de ônibus. A desconhecida vestia um longo casaco vermelho, usava um chapéu que escondia parte do rosto e segurava uma bolsa de couro completamente desgastada. Ela levantou lentamente a mão e fez sinal para Fernanda se aproximar. Assim que chegou perto, percebeu que a mulher tinha uma voz extremamente calma. Preciso apenas de companhia durante o trajeto. Nada além disso. Fernanda perguntou qual era o destino. A resposta veio imediatamente. Você saberá quando chegarmos. Sem qualquer negociação, a mulher retirou da bolsa um envelope cheio de dinheiro e o entregou em suas mãos. Metade agora. O restante quando terminarmos. O valor era alto demais para ser ignorado. Fernanda aceitou. Um carro preto surgiu na estrada poucos segundos depois. Ela não conseguiu identificar de onde ele havia vindo. As luzes estavam apagadas. O motorista permanecia completamente imóvel. As portas destravaram sozinhas. As duas entraram. Durante os primeiros minutos, ninguém falou absolutamente nada. O carro seguia por uma estrada cercada por mata fechada. A neblina escondia quase tudo do lado de fora. Fernanda tentou olhar o GPS do painel. Não existia. Tentou observar a estrada. Também não reconhecia aquele caminho. Depois de alguns quilômetros, resolveu puxar conversa. A senhora mora longe? A mulher continuou olhando pela janela. Eu morei. A resposta fez Fernanda estremecer. Ela tentou rir para quebrar o clima. E estamos indo para onde? A mulher respondeu sem desviar o olhar. Para o lugar onde tudo terminou. O silêncio voltou. Minutos depois, o carro entrou por uma estrada de terra completamente escura. No fim do caminho surgiu um enorme casarão abandonado. As janelas estavam quebradas. As paredes cobertas de musgo. Mesmo assim, havia uma única luz acesa no segundo andar. O motorista estacionou. A mulher abriu a porta. Venha. Fernanda respirou fundo e decidiu acompanhá-la. Ao entrar na casa, sentiu um forte cheiro de madeira velha. O chão rangia a cada passo. No corredor principal existiam dezenas de retratos antigos. Todos mostravam mulheres diferentes. Algumas muito jovens. Outras já idosas. Mas havia um detalhe em comum. Todas carregavam exatamente a mesma bolsa preta da mulher que caminhava à sua frente. Subiram lentamente até o segundo andar. A última porta do corredor estava aberta. Dentro do quarto havia apenas uma cadeira de balanço e um espelho enorme coberto por um lençol branco. A mulher apontou para o espelho. Tire o pano. Fernanda hesitou. Por quê? A desconhecida respondeu calmamente. Porque preciso saber se ainda existo. Sem entender, Fernanda segurou o tecido e puxou de uma vez. O espelho refletiu o quarto inteiro. Refletiu a cadeira. Refletiu Fernanda. Mas a mulher simplesmente não aparecia. O lugar onde ela deveria estar era apenas um vazio. Fernanda deu um passo para trás. Seu coração disparou. Foi então que ouviu a voz da mulher atrás dela. Agora você já sabe. Ela se virou imediatamente. Pela primeira vez conseguiu ver seu rosto. Não havia olhos. Não havia boca. A pele era lisa, como uma máscara de porcelana rachada. Nesse instante, todas as fotografias penduradas no corredor começaram a cair no chão ao mesmo tempo. Cada retrato revelava uma nova imagem escondida atrás.
E em todas elas aparecia a mesma cena. Mulheres entrando naquele casarão acompanhando uma passageira de casaco vermelho. A última fotografia ainda estava em branco. A mulher sem rosto aproximou-se lentamente e colocou a bolsa preta nas mãos de Fernanda. Eu esperei muito tempo por alguém que aceitasse continuar a viagem. As luzes da casa se apagaram. Um grito ecoou pela estrada. Na manhã seguinte, policiais encontraram apenas um carro abandonado próximo ao antigo casarão. Não havia motorista. Não havia passageiras. Somente uma bolsa preta sobre o banco traseiro. Dentro dela existiam dezenas de envelopes com dinheiro antigo e uma fotografia recém-revelada. Nela aparecia Fernanda parada no ponto de ônibus da rodovia, usando um casaco vermelho e observando a estrada. Desde então, caminhoneiros juram que, às 3h33 da madrugada, ainda veem uma mulher esperando no velho ponto de ônibus. Ela nunca pede carona. Ela apenas oferece uma quantia impossível de recusar. E quem aceita a viagem nunca mais é visto voltando pela mesma estrada. Durante anos, as garotas de programa que trabalhavam na região central da cidade comentavam sobre um cliente conhecido apenas como o Senhor 808. Ninguém sabia seu nome, sua idade ou sua aparência. Ele nunca fazia ligações, nunca enviava fotos e jamais negociava valores. As mensagens chegavam sempre do mesmo jeito: um endereço, um horário e uma única regra escrita em letras maiúsculas: não abra a porta antes que eu mande. As poucas mulheres que aceitavam o encontro voltavam dias depois completamente diferentes. Algumas abandonavam a profissão na mesma semana. Outras simplesmente desapareciam sem deixar qualquer rastro. As que sobreviviam nunca revelavam o que havia acontecido. Apenas repetiam uma frase que deixava todos arrepiados: ele nunca esteve sozinho naquele apartamento. Marina trabalhava havia quase 6 anos e já tinha ouvido aquela história inúmeras vezes. Para ela, era apenas mais uma lenda criada para assustar iniciantes. Até que, em uma madrugada de domingo, seu celular vibrou. A tela mostrava uma mensagem de um número inexistente. Não havia foto de perfil nem histórico de conversa. Apenas uma transferência de um valor muito acima do normal e um texto curto: Edifício Imperial. Apartamento 808. Chegue às 2h08. Espere meu aviso antes de abrir a porta. Ela pensou em recusar, mas o dinheiro resolveria praticamente todos os seus problemas. Pegou um carro por aplicativo e seguiu até o endereço. O edifício era antigo, alto e completamente escuro. Estranhamente, nenhuma janela estava iluminada. A fachada parecia abandonada havia décadas, mas a porta principal abriu sozinha quando Marina se aproximou. Ao entrar, percebeu que não existia porteiro. O saguão estava vazio, coberto por uma fina camada de poeira. O relógio na parede marcava exatamente 2h08, embora seu celular mostrasse 1h41. Achando que o relógio estivesse quebrado, caminhou até o elevador. Assim que apertou o botão, as portas se abriram imediatamente. O elevador não possuía botões. Apenas um visor indicando o número 808. As portas fecharam lentamente. O elevador começou a subir. Passou pelo 10º andar. Depois pelo 20º. Pelo 50º. Marina estranhou. O prédio tinha apenas 12 andares. Mesmo assim, o visor continuava mudando. 113. 245. 507. Quando as portas finalmente abriram, ela não encontrou um corredor de apartamentos. Encontrou apenas um longo corredor iluminado por lâmpadas antigas que piscavam sem parar. O silêncio era absoluto. No fim daquele corredor havia apenas uma única porta de madeira escura. Número 808. Ela respirou fundo e caminhou até lá. Antes que pudesse tocar a campainha, seu celular vibrou. A mensagem dizia: espere. Ela obedeceu. 5 minutos se passaram. Depois 10. Então chegou outra mensagem: ainda não. Marina começou a ficar impaciente. Olhou para os lados.
O corredor permanecia vazio. Foi então que ouviu batidas vindas do outro lado da porta. 3 batidas lentas. Depois silêncio. O celular vibrou novamente. Não abra. As batidas ficaram mais fortes. Agora pareciam desesperadas. Uma voz feminina começou a gritar do outro lado. Por favor, me tira daqui. Marina reconheceu imediatamente aquela voz. Era Daniela, uma colega que havia desaparecido meses antes. Ela se aproximou da porta. A voz continuava implorando. Ele vai voltar. Abre logo. Marina colocou a mão na maçaneta. Nesse instante, outra mensagem apareceu. Ela não está mais viva. O coração disparou. As batidas cessaram. O silêncio voltou. Então uma voz masculina surgiu atrás dela. Você quase abriu. Marina virou rapidamente. Não havia ninguém. A voz continuou. Elas sempre abrem. O corredor inteiro começou a tremer. As paredes produziram um som estranho, como se dezenas de pessoas estivessem batendo ao mesmo tempo do lado de dentro. Pequenas rachaduras surgiram na tinta. Por elas, Marina viu dezenas de olhos observando cada movimento seu. Olhos imóveis. Sem piscar. Ela deu alguns passos para trás. O celular vibrou pela última vez. Agora pode entrar. A porta do apartamento se abriu sozinha. Lá dentro não existiam móveis, nem janelas, nem pessoas. Apenas centenas de portas antigas espalhadas pelas paredes. Cada porta possuía uma fotografia. Mulheres de diferentes épocas, todas olhando diretamente para a câmera. Embaixo de cada fotografia havia um número. 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807. O espaço do 808 ainda estava vazio. Marina sentiu uma respiração gelada atrás dela. A mesma voz masculina sussurrou junto ao seu ouvido. Bem-vinda ao seu apartamento. As luzes se apagaram. Na manhã seguinte, a polícia recebeu uma denúncia sobre um prédio abandonado. Os agentes entraram no local, mas encontraram apenas um terreno vazio. O edifício imperial havia sido demolido havia mais de 20 anos. Nenhum prédio existia naquele endereço. Nenhum apartamento 808. Nenhum elevador. Somente uma placa enferrujada coberta pelo mato. No verso da placa, alguém havia escrito com tinta vermelha: nunca abra a porta antes que ele mande. Até hoje, algumas garotas afirmam receber mensagens de um número inexistente oferecendo um pagamento impossível de recusar. O endereço muda. O horário muda. Mas a última instrução permanece exatamente a mesma. Espere meu aviso antes de abrir a porta. Durante muitos anos, as garotas de programa que trabalhavam na zona boêmia da cidade compartilhavam um aviso que parecia apenas mais uma superstição. Sempre que um celular tocasse exatamente às 4h44 da madrugada, exibindo a mensagem número privado, ninguém deveria atender. As veteranas diziam que aquela ligação não vinha de um cliente, mas de alguém que já havia morrido. O mais estranho era que todas conheciam pelo menos uma mulher que desapareceu depois de aceitar aquela chamada. A polícia nunca encontrou qualquer pista, e os registros dos celulares simplesmente sumiam como se as ligações jamais tivessem existido. Natália nunca acreditou nessas histórias. Aos 29 anos, já tinha ouvido inúmeras lendas inventadas para assustar quem trabalhava à noite. Naquela sexta-feira, depois de horas sem conseguir nenhum cliente, ela decidiu descansar dentro do carro estacionado em uma avenida pouco movimentada. A chuva caía forte quando o relógio marcou exatamente 4h44. Seu celular começou a tocar. Na tela aparecia apenas uma frase: número privado. Ela sorriu, lembrando da velha história. Pensou em desligar, mas a curiosidade venceu. Assim que atendeu, ouviu apenas uma respiração lenta.
Nenhuma palavra. Nenhum ruído. Depois de quase 20 segundos, uma voz masculina falou calmamente. Você pode vir me buscar? Natália estranhou. Buscar onde? A voz respondeu imediatamente. Onde tudo terminou. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, a ligação foi encerrada. Logo em seguida, uma mensagem chegou. Havia apenas uma localização e um valor muito acima do normal. Sem pensar muito, ela ligou o carro e seguiu o GPS. O trajeto levava para um bairro antigo da cidade. Quanto mais avançava, mais vazias ficavam as ruas. Os postes apagavam um a um conforme ela passava. Até que chegou diante de um antigo telefone público. Era o único objeto iluminado na rua inteira. Não havia casas abertas, nem carros, nem pessoas. Apenas o telefone. Ela desceu do carro. Assim que se aproximou, o aparelho começou a tocar. O som ecoava pela rua deserta. Natália olhou em volta. Ninguém. Respirando fundo, retirou o fone do gancho. A mesma voz respondeu. Obrigado por chegar. Ela perguntou onde o cliente estava. A resposta veio em tom calmo. Atrás de você. Natália virou rapidamente. A rua permanecia completamente vazia. Quando voltou a olhar para o telefone, percebeu um detalhe impossível. A voz continuava falando, mas o aparelho já não estava ligado a fio nenhum. Mesmo assim, funcionava normalmente. Ela soltou o fone e caminhou apressada de volta ao carro. Antes que pudesse abrir a porta, o telefone tocou novamente. Dessa vez, mais alto, mais insistente. Ela tentou ignorar. Entrou no veículo. Girou a chave. O motor não ligava. Seu celular vibrou. Nova mensagem. Você esqueceu de se despedir. O telefone voltou a tocar. Sem alternativa, Natália retornou. Pegou o fone pela segunda vez. Do outro lado da linha, dezenas de vozes femininas começaram a falar ao mesmo tempo. Todas repetiam a mesma frase. Não aceite a corrida. A ligação ficou muda. Segundos depois, uma única voz sussurrou. Elas também atenderam. Nesse instante, todas as cabines telefônicas da rua começaram a tocar ao mesmo tempo. Natália olhou ao redor. Onde antes existia apenas um telefone, agora havia dezenas. Espalhados pelas calçadas. Todos tocando sem parar. Cada cabine possuía uma fotografia presa ao vidro. Mulheres diferentes. Algumas jovens. Outras já idosas. Todas segurando um telefone junto ao ouvido. Quando se aproximou da última cabine, sentiu o coração parar. A fotografia ainda estava sendo revelada. A imagem mostrava ela mesma, usando exatamente a roupa daquela noite, com o telefone na mão. E olhando diretamente para quem tirava a foto. Desesperada, correu até o carro. Dessa vez, o motor funcionou. Ela acelerou sem olhar para trás. Dirigiu durante quase meia hora até chegar em casa. Trancou todas as portas. Desligou o celular. Tentou esquecer o que havia acontecido. Na manhã seguinte, acordou com o aparelho descarregado. Assim que o ligou, encontrou apenas uma notificação. Você perdeu 38 chamadas. Todas haviam sido feitas às 4h44 da madrugada. Todas vindas do mesmo contato. Número privado. Ela trocou de celular. Mudou de número. Mudou de cidade. Abandonou completamente aquela vida. Mesmo assim, todas as madrugadas, exatamente às 4h44, algum telefone próximo começa a tocar. Pode ser o telefone de um hotel, de um posto de gasolina, de uma cabine esquecida, ou até o aparelho de alguém sentado ao seu lado. E dizem que, se alguém atender, do outro lado da linha, ouvirá apenas uma pergunta: você pode vir me buscar? Porque existem chamadas que nunca deveriam ser atendidas.
Durante mais de 20 anos, as garotas de programa que trabalhavam no centro antigo da cidade comentavam sobre um pequeno caderno de capa preta que aparecia misteriosamente de tempos em tempos. Diziam que ele nunca era entregue por uma pessoa comum. Sempre surgia depois da meia-noite, deixado sobre um banco de praça, na recepção de um hotel ou dentro de um táxi vazio. Na primeira página havia apenas uma frase escrita à mão: aceite apenas os nomes que ainda respira. Quase ninguém levava aquilo a sério. Afinal, parecia apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas as poucas mulheres que ignoraram o aviso desapareceram sem deixar qualquer vestígio. A polícia nunca conseguiu ligar os casos, porque todas sumiam em lugares diferentes e em épocas diferentes. Ainda assim, entre quem trabalhava nas ruas, aquela história nunca foi esquecida. Carolina conhecia a lenda desde o primeiro dia de trabalho. As colegas mais antigas diziam que, se um dia encontrasse aquele caderno, deveria queimá-lo imediatamente sem sequer abrir. Ela sempre ria dessa recomendação. Achava impossível que um simples objeto pudesse causar tanto medo. Até que, em uma madrugada chuvosa de terça-feira, enquanto esperava um cliente em frente a um hotel antigo, percebeu algo sobre um banco de concreto. Era um caderno pequeno, de capa preta, completamente seco, mesmo com a chuva caindo havia horas. Curiosa, aproximou-se e o pegou. Assim que abriu a primeira página, encontrou exatamente a frase da lenda: aceite apenas os nomes que ainda respiram. As páginas seguintes continham uma lista enorme de nomes, telefones, horários e endereços. Pareciam registros de clientes. Alguns nomes estavam riscados com tinta vermelha. Outros possuíam um círculo ao redor. O mais estranho era que muitos daqueles nomes pertenciam a pessoas conhecidas na cidade, empresários, comerciantes e moradores antigos. Carolina imaginou que alguém estivesse usando o caderno como agenda e decidiu devolvê-lo caso encontrasse o dono. Na última página havia um único nome escrito com letras maiores: Henrique Vasconcelos. Ao lado dele existia um endereço, um horário e um pagamento muito acima do normal. Sem pensar muito, Carolina decidiu aceitar aquele encontro. Precisava do dinheiro e acreditava que tudo não passava de uma coincidência. Mandou uma mensagem para o número anotado. A resposta chegou imediatamente: obrigado por aceitar. Estou esperando. Ela entrou em um carro de aplicativo e seguiu até o endereço. O motorista permaneceu em silêncio durante todo o trajeto. Quando chegaram, Carolina percebeu que estava diante de uma enorme mansão completamente escura. Os portões abriram lentamente sem que ninguém aparecesse. No jardim não havia carros, nem seguranças, nem qualquer sinal de movimento. Apenas uma luz acesa no segundo andar. A porta principal também estava aberta. Ela entrou chamando pelo cliente. Ninguém respondeu. No hall existia apenas uma mesa antiga com um retrato emoldurado. Carolina aproximou-se e sentiu um frio percorrer todo o corpo. A fotografia mostrava um homem elegante sorrindo para a câmera. Na parte inferior da moldura estava escrito: Henrique Vasconcelos, de 1948 a 2011. Ela congelou. O cliente estava morto havia 15 anos. Antes que pudesse sair correndo, ouviu passos lentos vindo do andar de cima. Cada passo fazia o piso de madeira estalar. Então uma voz masculina ecoou pela casa: você chegou exatamente no horário. Carolina respondeu que aquilo era impossível. O homem estava morto. A voz deu uma pequena risada. É por isso que escolho pessoas que não acreditam nas histórias. As luzes da mansão começaram a piscar. As portas se fecharam sozinhas. Um vento gelado percorreu o corredor. Carolina tentou abrir a porta de entrada. Estava trancada. Seu celular perdeu completamente o sinal. Foi então que ouviu dezenas de celulares tocando ao mesmo tempo. O som vinha de uma sala ao lado. Ela entrou lentamente. O cômodo estava repleto de aparelhos antigos espalhados pelo chão. Todos vibravam sem parar. Em cada tela aparecia a fotografia de uma mulher diferente. Quando um dos aparelhos caiu de lado, Carolina reconheceu o rosto. Era uma colega que havia desaparecido 2 anos antes.
Outro celular mostrava outra mulher. Depois outra. E mais outra. Todas desaparecidas. Todos os telefones exibiam a mesma mensagem. Cliente aguardando. De repente, o caderno que ela carregava caiu no chão e começou a folhear sozinho. Os nomes riscados desapareceram. Novos nomes surgiram. Ela observou a última página. O nome de Henrique havia sumido. Agora havia apenas um. Carolina. Abaixo dele aparecia uma frase escrita lentamente, como se uma mão invisível estivesse segurando a caneta. Próxima cliente permanente. As luzes se apagaram completamente. Ela ouviu passos se aproximando. Depois sentiu alguém pegar o caderno do chão. A voz masculina falou bem perto de seu ouvido. Agora você entende porque a lista nunca termina. Na manhã seguinte, policiais encontraram a mansão completamente vazia. Os moradores da região afirmaram que aquele imóvel estava abandonado havia mais de uma década. Dentro da casa não havia móveis, nem retratos, nem celulares. Apenas um pequeno caderno de capa preta sobre uma mesa coberta de poeira. Quando um dos policiais abriu a primeira página, encontrou apenas uma frase: aceite apenas os nomes que ainda respiram. Assustado, ele fechou o caderno imediatamente e o deixou onde estava. Naquela mesma noite, uma garota de programa encontrou um pequeno caderno preto sobre um banco de praça. Ele estava completamente seco, mesmo debaixo da chuva. Existia uma história antiga entre as garotas de programa que trabalhavam na região histórica da cidade. Não importava a idade, o tempo de profissão ou o bairro onde atuavam, todas já tinham ouvido falar da fotografia proibida. Diziam que, de tempos em tempos, um cliente muito educado oferecia um pagamento absurdo por apenas uma condição. Ele não queria companhia, não queria conversa, não queria tocar em ninguém. O único pedido era tirar uma única fotografia ao lado da profissional. Parecia simples demais para ser verdade. Mas havia uma regra que acompanhava aquele convite. Ninguém poderia olhar a fotografia depois que ela fosse tirada. As poucas mulheres que ignoraram essa regra desapareceram dias depois, e seus nomes passaram a fazer parte de uma lista que ninguém tinha coragem de comentar. Priscila nunca acreditou nessas histórias. Aos 30 anos, já tinha visto clientes de todos os tipos e achava impossível que uma simples fotografia pudesse fazer alguém desaparecer. Em uma madrugada de sábado, enquanto esperava na calçada de um hotel, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. O texto dizia apenas: R$8.000 por uma fotografia. Hotel Imperial. Cobertura. Venha sozinha. O dinheiro apareceu em sua conta poucos segundos depois. Não havia como aquilo ser um golpe. Respirando fundo, entrou em um carro de aplicativo e seguiu para o endereço. Ao chegar, estranhou o silêncio do hotel. O estacionamento estava vazio, a recepção completamente deserta e todas as luzes permaneciam acesas. Sobre o balcão havia um envelope com seu nome e um cartão de acesso para a cobertura. Nenhum funcionário apareceu para recebê-la. O elevador subiu lentamente até o último andar. Quando as portas se abriram, encontrou apenas um enorme corredor iluminado por lustres antigos. No fim dele havia uma única porta entreaberta. O apartamento era elegante, mas parecia congelado no tempo. Havia móveis cobertos por lençóis brancos, um relógio parado exatamente às 2h22 e dezenas de quadros vazios espalhados pelas paredes. No centro da sala, um homem vestindo um terno cinza segurava uma câmera fotográfica muito antiga. Seu rosto permanecia escondido pela sombra de um chapéu. Sem levantar a cabeça, ele falou: "Obrigado por aceitar o convite." Priscila perguntou onde estava o restante das pessoas. Ele respondeu: "Nunca há mais ninguém." Ela perguntou qual seria o trabalho. O homem levantou lentamente a câmera. "Apenas uma fotografia." Ela riu. "Só isso?" Ele fez um leve movimento afirmativo. "Apenas lembre-se da única regra. Não olhe a fotografia." Priscila concordou. Posicionou-se ao lado dele. O homem ajustou a câmera lentamente.
O flash disparou com uma luz tão intensa que ela precisou fechar os olhos. Quando tornou a enxergar, o homem entregou um pequeno envelope lacrado. Seu pagamento já foi feito. Vá embora sem abrir isso. Ela caminhou até a porta, mas algo chamou sua atenção. Sobre uma mesa havia dezenas de fotografias antigas espalhadas. Todas mostravam mulheres diferentes ao lado do mesmo homem. O detalhe assustador era que o rosto dele permanecia completamente escuro em todas as imagens, como se a câmera fosse incapaz de registrá-lo. A curiosidade venceu. Ainda dentro do elevador, Priscila abriu o envelope. Lá estava a fotografia tirada poucos minutos antes. Ela viu a si mesma sorrindo diante da câmera. Mas o homem não aparecia. No lugar onde ele deveria estar havia apenas uma sombra enorme. Então percebeu algo muito pior. Atrás dela existiam dezenas de pessoas observando a cena. Todas estavam imóveis. Todas sorriam. E todas tinham o mesmo rosto. Era o rosto dela. Assustada, deixou a fotografia cair. Quando tentou pegá-la novamente, percebeu que a imagem havia mudado. Agora mostrava apenas a sala vazia. Sem ela. Sem o homem. Como se ninguém jamais tivesse estado ali. Naquela noite, Priscila voltou para casa convencida de que tudo havia sido fruto da imaginação. Dormiu exausta e tentou esquecer o ocorrido. Na manhã seguinte, saiu para comprar café. A atendente olhou para ela confusa. Desculpe, você é irmã da moça da fotografia? Priscila perguntou do que ela estava falando. A mulher apontou para um quadro pendurado na parede do estabelecimento. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela aparecia Priscila, usando exatamente a mesma roupa da noite anterior. No canto inferior havia uma data. 12 de agosto de 1989, quase 40 anos antes. Ela arrancou o quadro da parede e saiu correndo. Durante todo o dia encontrou a mesma fotografia em lugares diferentes. Na vitrine de uma loja, em um jornal velho, na parede de um restaurante. Sempre a mesma imagem. Sempre a mesma data. Na terceira noite, voltou desesperada ao Hotel Imperial. O prédio não existia. No terreno havia apenas ruínas cobertas pelo mato. Um idoso que morava em frente percebeu seu desespero e perguntou o que procurava. Ela respondeu que havia estado ali 2 dias antes. O homem ficou em silêncio. Depois disse algo que fez suas pernas perderem a força. Minha filha, esse hotel pegou fogo em 1989. Morreram dezenas de hóspedes. Entre eles, um fotógrafo que oferecia retratos para mulheres que passavam pela cidade. Nunca encontraram a câmera dele, nem os negativos. Priscila tentou explicar que estivera ali recentemente. O senhor apenas balançou a cabeça. Você não é a primeira a dizer isso. Naquela noite, ela chegou em casa e encontrou um novo porta-retrato sobre a mesa da sala. Dentro dele havia uma fotografia recém-revelada. Ela aparecia sorrindo ao lado do fotógrafo. Desta vez, o rosto dele podia ser visto, mas o dela era apenas uma sombra completamente escura. No verso da fotografia havia uma frase escrita com tinta vermelha. Toda imagem precisa de alguém para permanecer viva. Desde então, dizem que um homem elegante continua oferecendo uma quantia impossível de recusar em troca de uma única fotografia. Quem aceita o convite recebe o dinheiro, mas, aos poucos, deixa de existir na memória das pessoas. E um dia, quando alguém encontra uma fotografia antiga sem reconhecer quem aparece nela, é porque outra pessoa acabou de ocupar o lugar da última imagem.